I greet you Eu in the vos name of our saúdo Lord Jesus Christ. em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. And I welcome you Eu vos recebo again to church na igreja this evening. nesta noite. And I say to you, Happy Easter. E vos digo Feliz Páscoa. We thank God Agradecemos a Deus, even for Jesus. mesmo por Jesus. That is the reason Essa é a razão why we are living. pela qual estamos vivos. We celebrate this day Celebramos este dia, of Easter death and resurrection. dia da Páscoa, que é a morte e ressurreição. And I believe you are doing well, E acredito que vocês estão bem. the Church of the Living God. A igreja do Deus vivo. We thank the Lord tonight. Agradecemos ao Senhor esta noite. As I just enter into prayer, Enquanto entro na oração, before I start to preach, antes de eu começar a pregar, I want you to prepare your spirit quero que prepares o seu espírito, to open your heart before the Lord, abrir o seu coração perante o Senhor, knowing that these 3 days are important. sabendo que esses 3 dias são importantes. If you believe they will transform your life, Se acreditar, vão transformar a sua vida. people of the Spirit must understand the spiritual things. Pessoas do Espírito devem entender coisas espirituais. Just want you to believe tonight Eu quero que acredites nessa noite, that these 3 days has happened. que esses 3 dias aconteceram. These are not stories. Isso não são histórias. He died, Ele morreu, he resurrected, ele ressuscitou, the Son of the living God. o Filho do Deus vivo. So if you believe tonight, Então, se acreditar essa noite, all the things which were dead todas as coisas que estavam mortas in your life, na sua vida, by faith, pela fé, they shall resurrect vão ressuscitar on the 3rd day. no terceiro dia. Oh, as I pray tonight, Enquanto eu oro essa noite, just prepare your spirit. prepara o seu espírito. He is not still in the graveyard. Ele não está ainda na sepultura. He is resurrected. Ele já ressuscitou. He is resurrected. Ele ressuscitou. Oh, rakashaka tererebotsi yakata. Kinderereboshima kurararabotsi kimondorokotai. Rikayama shekerebotari yakautsuma. Kitatararabosheke yamandererebotsoko yandererebotai. Jesus, kiyandayama kasheke. Rindende kitsuku mondorokotai. Riterereboshima ndororobotsoko riandarakautai. It was prophesied in the book of Isaiah chapter 9 Foi profetizado no livro de Isaías, capítulo 9, that the child was born to us. que a criança foi nascido para nós. The son was given to O us. filho foi entregue para nós. And the government E o governo is resting upon his shoulders. está sobre os seus ombros. He is in authority. Ele está na autoridade. He is not ordinary. Ele não é ordinário. His name shall be called the Counselor. O seu nome será chamado Conselheiro. Wonderful, Maravilhoso Deus. mighty God, Deus poderoso. Prince of Peace. O príncipe da paz. Yareke shekerebota. Dererebotsi anderereboshimandorokotai. He carries authority. Ele carrega autoridade. He who receives him also carries authority. Aquele que lhe recebe também carrega autoridade. Yandereboshi yakatai. Kiyandararabotsokori yanderekotai. Rikandereboshima. Kirerebotsi yanderebotai. God, I believe tonight Deus, acredito nessa noite. as I stand here, Enquanto eu God, paro aqui, Deus, death and resurrection, morte e ressurreição as it will take place, vai tomar conta. Lord, by faith Senhor, pela fé in your people's na lives. vida do seu povo. A lot of things are dead, Muitas coisas estão mortas, but by faith, mas pela fé, by faith, pela fé, by faith, pela fé, by faith, pela fé, by faith, pela fé, we have believed acreditamos in these 3 days nesses 3 dias that our lives will not remain the same. que nossas vidas não vão ser as mesmas. That he who died, Que aquele que morreu, Son of the living o God, Filho do Deus vivo, today by faith, hoje pela fé, up to the 3rd day, até o terceiro dia, there are things we shall resurrect. tem coisas que vão ressuscitar. Father, I thank you. Pai, te agradeço. Father, I believe in you. Pai, acredito em ti. I trust in you, God. Confio em ti, Deus. It's not for in vain, Não é em vão this death and resurrection. essa morte e ressurreição. It was for our reason.
foi por a nossa razão. So, Father, tonight, Então, Pai, essa noite, as we believe, enquanto acreditamos let everything which is dead, que tudo que está morto let it rise up ressuscite and stand on its feet. e para em pé, In the name of em Jesus. nome de Jesus. Everything which was buried Tudo que foi enterrado by faith, God, pela fé, by Deus, faith, pela fé, by faith, pela fé, whether it's money, seja dinheiro, whether it's healing, seja cura, God, Deus, whether it's conceiving, seja conceber, whatever was dead, qualquer coisa que estava morta, by faith, God, pela fé, Deus, let it take place, resurrection. que ressurreição tome conta, Let it take place tonight. que tome conta nessa Let it noite, take place, God. que tome conta, Deus. These 3 days will not go empty. Esses 3 dias não vão passar vazio. Lord, Senhor, this act which happened on the cross esse agir que aconteceu na cruz shall manifest its power. vai se manifestar o seu Father, poder. to your people, Pai, para o seu povo, we will not remain in the graveyard, não vão permanecer na sepultura, for he resurrected. porque ele ressuscitou. In the name of Em Jesus, nome de Jesus, marriages lares which were buried que foram enterrados by faith, pela fé you will not remain to the cemetery. não vão permanecer no In cemitério. the name of Jesus, Em nome de Jesus, name of Jesus, 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 nome de Jesus. by faith, pela fé, all the sicknesses, as doenças, Jehovah, it's Jeová, over. já acabou. For the time has come, Porque o tempo já é and chegado. the time will come on the 30th day, O tempo virá no terceiro dia, as resurrection will take place. enquanto a ressurreição vai Oh acontecer. my God. Oh, meu Deus. Kirabosha kanderebo tararaboshia kata. Ndereboshima kurabakatsiki mondorokota. Ritereboshia kautaria. Wherever you are, I want you to believe tonight. Qualquer lugar que estás, quero que acredite nessa I want noite. you to believe. Quero que acredites. Ela faz maravilhoso. He does miracles. He do things which are impossible. Ele faz coisas The impossíveis. power which resurrected him. O poder que lhe ressuscitou. Yararabosha katerereboshi enderebo. Takia tararaboshi akatararaboshi enderebo. Jesus. Riki atararaboshi kiriri aki enderebo tetereboshi akatata. Jesus. Aya. Aya. Jesus. Yes. Rikereboshi kirimande. Yandiri akataraboshi kirimakandereboshi akata. Kiriri mukuturu mutsuku yandararaboshi akata. The power which resurrected Jesus O poder que ressuscitou shall Jesus be manifested, será manifestado, shall be revealed, será revelado. and your situation shall bow down E a sua situação vai prostrar-se to that power, para esse poder and it shall rise up. e vai levantar. He was not resurrected. Ele não foi ressuscitado. He resurrected Ele ressuscitou by his power. pelo poder dele. Rekatarabosha kararabota. Ndiriri kutuma kiata kiriri mututu mukutsukuma nderere boshi yakatari ikiarate kiarabotere boshi makautataya. Father, we believe in you. Pai, acreditamos em ti. Take us out from the cemetery Tira-nos do cemitério. in the name of Jesus. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Let these 3 days mean something Que to esses your 3 life. dias significam algo. Let it mean something to you. Que significa algo para Let it ti. mean something to our Que lives. significa algo para nossas Let these vidas. 3 days Que esses 3 dias bring life. tragam vida. Bring life. Tragam vida. Bring life to Tragam us. vida para nós. Bring life. Tragam vida. Bring life. Tragam vida. Não pode habituar. Don't get used. Não pode habituar. Don't get used. It's something which has happened. Que aconteceu. Já aconteceu. It has happened. Death and resurrection. Morte e ressurreição. Do not get used. Não habituas. Do not get used. Não habituas. Because he can do something. Porque ele pode fazer He algo. can do something. Ele pode fazer He algo. can resurrect you tonight. Pode ressuscitar He essa can noite. do something. Pode fazer algo. His death is not ordinary. A morte dele não é He did ordinária. not die like your grandmother. Não morreu como sua He did avó. not die like your Ele não auntie. morreu como sua He did not filha. die like your father. Ele não morreu como He seu did not pai. die like your mother. Ele não morreu como But sua he mãe. died for a purpose. Ele morreu por um propósito. The reason is you. A razão é você. The reason is you. A razão é você. That you not remain the same. Para não permanecer o That you mesmo. not remain in the cemetery. Para não permanecer no I cemitério. want you to believe tonight. Eu quero que acredite essa I noite. want you to believe Eu quero que acredite. that these 3 days Esses 3 can dias. turn around everything. E vai virar It tudo. can change your health. É a mudança da sua It can saúde. change. Pode mudar. It can change your health. Pode mudar sua It can saúde. change your marriage. Pode mudar seu It can lar. change whatever it Pode is. mudar qualquer coisa que é. Yerekataya. Jesus. Kirabashakata. Yes, Lord God. Aya kiaretere boshima. Aya ndendere keshikiri mokotai. Urutsu maikayata kiretere boshikia. Rikondoro butsu komandere kotai.
Yekekerere boshikikiterere botsienderere botaya. Taiterere boshima kuratatarara botsokoriandere kotaya. He is God. Ele é Deus. He is God. Ele é He's Deus. God. He's Ele é God. Deus. É Deus. He's God. Ele é He's Deus. God. Ele é Deus. Rekashakataya. We thank you, God. Te agradecemos, Deus. Let's go straight to the word of God. Vamos diretamente para a palavra de Deus. In the book of Mark chapter 9, No livro de Marcos, capítulo 9, on verse 31. no versículo 31. Thank you, Lord. Thank you, Obrigado, Lord. Senhor. Obrigado, Senhor. Mark chapter 9, Marcos, capítulo 9, verse 31. versículo 31. Just open your Bible wherever you are. Abra sua Bíblia a qualquer lugar que estás. Mark chapter 9, verse 31. Marcos, capítulo 9, versículo 31. For he was teaching his disciples, and he said to them, the Son of Man is being handed over to the hands of men, and they will kill him. And when he is killed on the third day, he will rise again. But they didn't understand. The saying, and were afraid to ask. I will read again. For he was teaching his disciples and said to them, the Son of Man is being handed over to the hands of men, and they will kill him. And when he is killed on the third day, he will rise again. But they didn't understand the saying and were afraid to ask him. Assim diz a palavra do Senhor. Porque estava ensinando aos seus discípulos. E lhes dizia, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão. E 3 dias depois ele ressuscitará. Mas eles não entendiam o que ele queria dizer e tinham receio de perguntar-lhe. I thank you for your word, God. Te agradeço, Deus, pela sua palavra. Thank you for the power which is in your word. Obrigado pelo poder que está na sua And palavra. I thank you for opening it to your people. E te agradeço por abrir para o seu povo. Give them the power to understand. Dá a eles o poder para entender. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor. Amen. Amém. Glory be to God. Glórias a Deus. You must know your victory Você tem que conhecer a sua vitória. before Antes those who are surrounding you dos que estão ao seu redor. knew it. Antes deles conhecer. Glory be to God. Amém. You must know Você tem que conhecer your victory a sua vitória. before those who are surrounding you Antes dos que estão ao seu redor knew it. conhecer. Even before the witches knew Mesmo antes de feiticeiros saber your victory, da sua vitória. you yourself, you must know it. Você próprio tem que saber. We have got a problem with people Temos problemas com pessoas who doesn't know their victory, que não sabem qual é a sua vitória. who doesn't know where they are coming from. Que não sabem de onde estão a sair. Glory be to God. Amém. But for you to be a victor, Mas para você ser vitorioso, you must first know that you are a primeiro tem que victor. saber que és vitorioso. If you don't know that you are a victor, Se não sabe que é vitorioso, then victory will not take place. então vitória não vai acontecer. Glory be to God. Amém. So the death of Jesus, Então a morte de Jesus it is not coming to someone who doesn't know não está a that, vir para alguém que não sabe that is going to die. que vai morrer. Or the death Ou a morte of Jesus Christ, de Jesus Cristo it is not coming to someone who doesn't know that is a victor. não está a vir para alguém que não sabe que é vitorioso. So death is coming to Christ, but it is already defeated. Morte está a vir para Cristo, mas já está derrotado. It is not defeated because Jesus has resurrected, Não está derrotado porque Jesus ressuscitou. but it was defeated from the day Jesus knew that he is a victor. Mas foi derrotado do dia que Jesus soube que é vitorioso. We don't defeat our situations when we defeat them. Não derrotamos nossas situações no momento que derrotamos. We defeat our situations when we know Derrotamos nossas situações quando sabemos that we have defeated this situation, that we are que victors. já derrotamos essa situação e somos vitoriosos. Glory be to God. Amen. So Jesus, he knows, Então Jesus sabe, or he knew, ou ele sabia that he is a victor. que ele é vitorioso. Death has no power over him. Morte não tem poder sobre He ele. is coming to a death which is in plan. Ele está a vir para uma morte que já tem plano. Glory be to God. Amen. So Jesus was teaching the disciples. Então Jesus estava a ensinar aos He discípulos. spoke to them. Ele falou com eles. He spoke to them. Ele falou com eles. He was teaching the disciples and he said to them, Ele estava ensinando aos discípulos e the disse: Son of Man is being handed over to the hands of
men. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. He did not say the Son of God, Ele não disse o Filho de Deus, but he said the Son of Man. mas ele disse o Filho do Homem. Meaning Jesus is not dying as a God. Quer dizer, Jesus não está a morrer como Deus. He is dying as a man. Ele está a morrer como homem. Born of Mary and Joseph. Nascido do homem como José. The pain which he was feeling into this death, A dor que ele estava a sentir na morte it was not coming to him as a God. não estava a vir a ele como Deus. Because if the pain was coming to God, God does not feel pain. Porque se a dor viesse para ele como Deus, Deus não sente dores. But the pain was going to Jesus Mas a dor estava a ir para Jesus as a Son of Man. como Filho do Homem. So he's teaching to them, Então ele está a ensinar a eles, the disciples, os discípulos, not taking himself as a God. não se considerando como Deus. Because Jesus was a God. Porque Jesus era Deus. But he said, Mas ele disse, the Son of Man o Filho do Homem shall be handed over será entregue to the hands of men. às mãos dos homens. So it's a fight of man to man. Então é luta de homem para homem. Even in this time you are living, Mesmo nesse tempo que estamos a viver, who is fighting you? It's not only the devil. quem está a lutar contra ti não é somente o diabo. We have got other fights which are coming from men. Tem outras lutas que estão a sair do homem. So who was fighting Jesus now was men. Quem estava a lutar contra Jesus agora era homem. He said, the Son of Man shall be handed over to the hands of men, Disse que o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos and homens. they will kill him. Eles o matarão. He knows it. Ele sabe. Glory be to God. Amen. He knows that I am going to be killed by men. Ele já sabe que serei morto por homens. But he's a God. Mas ele é um Deus. And they will kill him. E eles o matarão. And when he is killed, E quando ele está morto, he is teaching to the ele disciples. está a ensinar aos He discípulos. said, when the Son of Man is killed, Ele disse quando o Filho do Homem está morto, meaning him, quer dizer ele. glory be to God, Amém. on the third day he will rise again. E 3 dias depois ele ressuscitará. He is talking about his death, Ele está a falar da morte dele. and he's talking about his victory. E está a falar da vitória So dele. Jesus, he knew Então Jesus sabia about the victory. sobre a vitória. The problem, we only know our O situations, problema nós somente sabemos nossas situações, but we don't know our victory. mas não conhecemos a nossa It vitória. is important to know your victory, É importante saber da sua vitória, because a situation, porque uma situação it runs away from your knowledge. foge do seu conhecimento. So Jesus, Então he's Jesus not just talking about death. não está somente a falar da He's morte. talking about death Ele está a falar da morte and resurrection. e ressurreição. And he's also talking about the time to E resurrect. também está a falar do tempo para Your ressuscitar. situation must know your time. A sua situação tem que conhecer o seu tempo. It must know that in 3 days or Tem in que 4 saber days, que em 3 ou 4 dias I must go. tenho que ir. Even death, if he didn't want to go in 3 days, Mesmo morte se não queria ir em 3 but dias. Jesus had already spoken. Jesus já tinha falado. He proclaimed the time. Ele proclamou o tempo. He spoke the time. Ele falou o tempo. He said he will die. Ele disse que ele vai morrer. And when he E dies, quando morrer, he will resurrect ele vai ressuscitar. in such a time. Em tempo X. Glory be to God. Amen. So people nowadays, Então pessoas nesses dias they only speak about situations, só falam das situações, but they don't know their victory. mas não conhecem a vitória It is deles. important É importante for you para ti to know conhecer your a victory. sua vitória. If you don't know your victory, Se não conhece a sua then vitória, your situation will not go. então a situação não há de sair. You might be sick, Você pode estar doente, but the sickness mas a doença must know. tem que saber, It must be told. tem que ser dito. Even if I'm speaking right now, Mesmo você que estou a falar tell agora, your situation fala para a sua that situação after a week, que depois de uma semana you must go. você tem que sair. Jesus, he spoke the time. Jesus falou o tempo. He said 3 days, Esses 3 dias, victory will take place. vitória vai acontecer. So resurrection Então ressurreição could not deny, não podia negar, could not stop, não podia parar, because already it was prophesied. porque já foi profetizado. We carry power Carregamos poder, as he is in us. assim como ele está em nós. So he carries power. Ele carrega poder. Automatically, it makes us to carry power. So he spoke, Então ele falou: I will resurrect eu vou ressuscitar. in 3 Em days. 3 dias, He spoke the victory. ele falou a vitória. So before the Pharisees, Então, antes dos fariseus, they did not know the victory of Jesus. os fariseus não conheciam a vitória de They Jesus. only knew death. Eles somente conheceram a morte. Your enemy doesn't know your victory. O seu inimigo não conhece sua vitória. Your victory is known by you. A sua vitória é conhecida por ti. Glory be to God. Amen. People who are surround you, Pessoas que estão ao seu redor, they don't know your eles victory. não conhecem a sua They vitória. only know what is happening to you. Eles só sabem o que está acontecendo contigo. So these enemies of Jesus, Jesus queria lhe matar. they only knew Eles somente souberam to kill him, para lhe matar. but they did not know Mas não souberam what will happen after the o killing. que ia acontecer depois de lhe matar. But we knew it's Jesus. Quem sabia era Jesus. Who must
know Quem tem que saber your victory? a sua vitória It's you. é você. Glory be to God. Amém. It is not your neighbor. Não é seu vizinho. It is not people who are surrounding you. Não são pessoas ao seu redor. Because even the disciples, they are taught. Porque mesmo os discípulos são ensinados. They were walking with Jesus. Estavam a andar com Jesus. But he's teaching them. Mas ele está ensinando. He wants them to understand. Ele quer eles entender. I will die Eu vou morrer and I will resurrect. e vou ressuscitar. The Bible says they did not understand. A Bíblia diz que eles não entenderam. No one can understand your victory. Ninguém pode entender a sua vitória. Disciples were not wrong Discípulos não estavam errados. because it was not their victory. Porque não era a vitória deles. It was the victory of Jesus. Era a vitória de Jesus. You must understand your victory Você tem que entender sua vitória. before your neighbor, Antes do seu vizinho. before your husband, Antes do seu marido. before your wife. Antes da sua So esposa. Jesus he knew Então Jesus sabia that I will resurrect. que eu vou It ressuscitar. was not Mary who knew, Não era Maria que sabia. but it was Jesus. Mas era Jesus. When you are sick, Quando você está it doente, starts with you. comece contigo. No, Saiba. no, Saiba that I am healed que eu estou curado. before Antes your neighbor do seu vizinho knows about your victory. saber da sua vitória. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Yes, Jesus. Hallelujah. So who knows your victory? It's you. Então quem conhece a sua vitória é você. It's not people who are surround you. Não são pessoas que estão ao seu redor. The disciples did not understand. Os discípulos não entenderam. He tried to illustrate, Tentaram Illustrate. ilustrar, tentaram mostrar, but mas they did not understand. não conseguiram The entender. Bible says that they were afraid to ask him A Bíblia diz que tiveram medo de perguntar, because they did not understand what he was talking about. porque eles não entenderam do que ele estava a falar. When you stand and say, my situation will go Quando você para e diz minha situação vai sair in a week, em uma semana, something which is critical, algo que é crítico, men cannot understand. homem não consegue entender. Glory be to God. Amém. But he who understands, it's us. Mas quem entende somos What I'm nós. saying tonight, O que eu digo essa noite, church, we must understand igreja, temos que entender our victory. a nossa vitória. Before the apostle, Antes do apóstolo, before the prophet antes da profeta, understood your victory, entender a sua you vitória. must understand Você deve entender that I am a victor, que eu sou that I'm vitorioso, going to be married. que eu vou casar. Even these 3 days, Mesmo esses 3 dias, other people, they are not understanding outras pessoas não estão the entendendo use of these 3 days, o uso desses 3 dias. that there is a victory. Que há They vitória. are taking it so lightly. Estão a levar como If you brincadeira. don't understand, it will pass you. Se não entender, vai te passar. And another 3 days of faith next year, E outros 3 dias de fé próximo ano. death and resurrection, Morte e will ressurreição. come again, Há de vir de novo. and it will always pass you. E sempre vai te So passar. not knowing victory, Então não saber a vitória it will always pass you. sempre vai te But I passar. want you to understand Mas eu quero você entender that you are a que victor. você é vitorioso. Know yourself. Conheça a si No mesmo. matter how the situation is hard, Não importa como a situação é but difícil. continue to say, Mas continua a dizer, I am a victor. eu sou When vitorioso. Christ was on the cross, Quando Cristo estava na cruz, it was painful. era But doloroso. inside, Mas por dentro, I believe he was speaking. acredito que ele estava a 3 falar. days I'm coming back. 3 dias vou I voltar. will resurrect. Vou ressuscitar. He continued to speak his victory. Ele continuou a falar a sua Not vitória. shouting on the cross, Não a gritar na but cruz. inside him. Mas por dentro Your dele. victory is your secret. A sua vitória é seu segredo. Continue to speak it inside you. Continua a falar dentro de ti. I will be married Eu vou casar. in such a time. No tempo X. I will give birth Eu vou nascer. in such a No time. tempo X. So by doing that, Então por fazer isso, Christ was buried Cristo foi enterrado. and he E ele resurrected ressuscitou. because he continued Porque ele continuou speaking a falar and prophesying e profetizar to his victory. para a vitória dele. Speak your victory. Fala a sua vitória. Prophesy your victory. Profetiza a sua vitória. Don't just end to the situation. Não pode só terminar na sua situação. Yes, you don't have money. Sim, você não tem dinheiro. But don't say, I don't have money and keep quiet. Não pode dizer não tenho dinheiro e ficar calado. Jesus said, I will die. Jesus disse eu vou morrer. And he said, I will E resurrect disse vou ressuscitar. in 3 days. Em 3 dias. So same to you. Então o mesmo contigo. Yes, you don't have a child now. Se não tens filho agora, But speak your situation. mas fala a sua And situação. let the situation E a situação and other people who are surround e you outras pessoas ao seu redor know tem que that saber this thing is not permanent. que isso não é I'm a permanente. victor Sou vitorioso. into this situation. Para essa situação. Speak to it Fala para ele. and say, in such a time, Dizer que no tempo X I will resurrect. eu vou The ressuscitar. situation will go. A situação há de ir. Understand your victory Entenda a sua vitória. before anyone understood you. Antes de qualquer um te entender. Hallelujah. Amém. Hope you are Jesus. enjoying the word wherever you are. Creio que você está a desfrutar da palavra onde você está. Understand your victory. Entenda a sua vitória. And if other people who are surround you can't understand you, E se outras pessoas que estão ao seu redor não te entenderem, don't bother. não se importa. Jesus did not bother the disciples. Jesus não se importou com os He discípulos. spoke, Ele falou but they did not understand. e eles não entenderam. Glory be to God. Amen. And he did not stop
E ele não parou believing de acreditar his victory na vitória dele inside por him. dentro dele. Glory be to God. Amen. Situations, Situações they fear têm medo what we believe in daquilo que acreditamos inside us. dentro de nós. If we believe in our victory, Se acreditamos na nossa vitória, situations they fear. situações têm medo. They know that we are here, Sabem que estamos aqui, but this one he knows mas esse sabe that we are temporal que things. somos coisa temporária. But if you don't know Mas se victory, não saber a vitória, situation situações will know vão saber that you don't que know você não sabe that we are temporary. que somos Because even temporários. death knew Mesmo morte sabia that I cannot hold this guy for good. que eu não vou conseguir pegar esse para sempre. Glory be to God. Amém. But even Jesus, if he did not know Jesus, se ele não soubesse that I'm a victor over death, que eu sou vitorioso sobre a morte, death was going to overpower Jesus. morte ia vencer Jesus. But he knew victory. Mas ele conhecia a vitória. Wherever you are, Qualquer lugar que está, say I'm a victor. diga sou vitorioso. 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 Every situation Qualquer situação shall bow down vai se prostrar to what I know, para o que eu sei which is victory. que é vitória. I am a victor. Eu sou vitorioso. In Jesus' mighty Em name. nome poderoso de Jesus. Amen. Amém. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.